Nesse ano que eu venho trabalhando com as minhas alunas para entrar em uma grande empresa, né? Porque é importante saber que as pessoas que estão aqui, elas não querem um emprego só por estar, elas não querem só preencher uma vaga, né? Elas querem realmente crescer e agregar para a empresa que elas estão, né? Nessa última semana eu intensifiquei uma conversa com algumas alunas que tiveram excelentes resultados, passaram em grandes players do setor. Eu estava buscando entender o que mudou na cabeça delas pós-mentoria, como elas pensavam antes para alguns aspectos da vida e como elas passaram a pensar para outros aspectos da vida. Por que eu comecei a fazer esse questionamento? Porque dentro da minha metodologia a gente já aborda esse tipo de, né, essa parte estrutural do mindset, né, daquele candidato, daquela candidata, mas também é uma coisa que eu reparei em mim. Né, para quem já conhece a minha história, vocês sabem, eu recebi muitos nãos ao longo dos meus processos seletivos, né? Mesmo estando com a faca e o queijo na mão, eu consegui acabar com muitos processos, né? E por isso que hoje eu ensino sobre isso, porque eu me intensifiquei para estudar sobre processos seletivos para conseguir um emprego, um bom emprego para mim, uma grande empresa, uma multinacional, né? E assim eu consegui. Parei nesse meu período que não se tratava de estudar somente currículo, estudar somente entrevista, não se tratava disso. Né? Existiam coisas além que precisavam ser vistas para que você consiga realmente um cargo em uma grande empresa. Né? E eu estou sempre buscando o que é esse além. Né? Esse trabalho provavelmente nunca vai acabar, é um trabalho contínuo. Né? E aqui eu vou trazer alguns padrões que eu reparei nas minhas alunas, né, de um antes e depois, e o que eu também reparei em mim, né, e que elas acreditam que foi fundamental para que elas conseguissem um emprego em uma grande empresa, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso nesta live Job Class de hoje. Para que você não perca nenhuma Job Class, eu já recomendo fortemente que você se inscreva neste canal, né, que você, se puder, compartilhe esse tipo de informação para outras pessoas, porque é muito relevante e eu já sondei muito o YouTube. Poucos canais falam o que eu falo e falam de uma forma muito genérica, né? Então, eu acho que o conteúdo é bastante rico e se você não quiser perder, se inscreva nesse canal, tá bom? Primeiro mindset, deusa maravilhosa, intensa. Não ter clareza de onde quer chegar. Não ter clareza de onde chegar, né? Quando eu era mais nova, que eu estava procurando emprego, eu era aquela aluna que eu atirava para tudo quanto é lado, né? Eu acho que um pouco isso foi importante dentro da minha graduação, que eu experimentasse muitas coisas, né? Fazer pesquisa para saber se eu queria ir para pesquisa, fazer estágio para saber se eu queria estar no mundo corporativo, né? Isso foi importante em dado momento. Só que chega um momento da nossa vida que é preciso saber para onde que o barco vai apontar. É preciso definir ali para onde que a gente vai, em qual sentido a gente está indo. E é claro que essa definição, apesar de ser um processo, né, e ela é um processo, ela é mútua, toda decisão ela volta, ela precisa ser feita para que você dê os primeiros passos. Então, é uma frase que eu compartilho com vocês aqui, que eu compartilho também muito nas minhas aulas, é que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E convenhamos, a gente quer conviver com pessoas perdidas? Você gosta de ter pessoas que sabem o que estão fazendo ao teu lado? Ou pessoas que, acho que eu vou por ali. Acho que eu vou pelo outro agora. Sabe aquelas pessoas inconsistentes? Aquelas pessoas que um dia querem uma coisa, no outro dia quer outra. E tudo bem querer, né? Essas vontades, elas vêm, né? Só que a gente tem que lembrar do caminho, né? Tem que lembrar do foco. Né? Eu não estou dizendo que isso não mude, né, gente? Planos mudam. Obviamente mudam. Mas até a mudança tem que ser intencional. Né? Agora, não dá para um dia você querer mestrado, no outro dia você querer fazer uma pós na FGV, no outro dia você querer ir para uma área tal, no outro dia você querer ir para outra área. Isso traz muita instabilidade para a empresa. Isso traz muita instabilidade para a liderança. Isso eu já estou falando você dentro da empresa.
E quando você não sabe o que quer, você não consegue definir nem quais são as vagas que você vai concorrer, você não consegue montar um planejamento estratégico para conseguir aquele tipo de vaga, porque você não sabe onde quer chegar. Como é que você vai definir qual que é o melhor barco para ir para determinado local se você não sabe quantos quilômetros você vai ter que percorrer, você não sabe as condições de tempo que você vai enfrentar, você não sabe as condições de maré que você vai viver? Por quê? Porque você está andando em círculos. Você está andando em círculos. Então, clareza de onde a gente quer chegar é fundamental para que a gente consiga alguma coisa, né? E se você não tem essa clareza nesse primeiro momento, que você comece pelo menos a nortear, né? Ah, tá. Vamos começar do macro para o micro, né? Quero mestrado e ir para um caminho de um ensino, de ser um professor, uma professora, ou eu quero empresa privada? É a primeira pergunta. Grandes grupos, né? Vamos nem definir a área ainda não, grandes grupos. Definiu se é empresa privada ou mestrado? Beleza, vamos afunilar isso aí agora, né? Tá, definir que é empresa privada, que é o caso da maioria que estão aqui, né? Definir que é empresa privada, beleza. E agora, qual área? Qual área que eu quero ir? Qual empresa faz sentido para mim? Vocês acham em alguns momentos, Deusas, que as empresas são iguais? A gente, quando está saindo da faculdade, a gente acha que emprego é tudo igual. Gente, namorada é tudo igual? Esposa, esposo é tudo igual? Não. Empresa também não. E olhe lá, se você não convive mais dentro de um mundo corporativo do que com seus próprios familiares, com seu namorado ou namorada, com sua esposa, seu esposo. A gente passa minimamente aí umas 9 horas dedicada, né, como se tiver trajeto, para uma empresa corporativa, convivendo com pessoas extremamente diferentes de nós, em um cenário e muitas vezes muito conturbado. Se você não souber aonde você está querendo chegar, no primeiro empecilho que você tiver ali dentro daquela companhia, você vai se sentir perdido e frustrado. Você vai se sentir perdido e frustrado. Você não consegue agir diante das circunstâncias. Quando a gente tem um objetivo claro e definido, é isso que faz com que a gente acorde pela manhã e fala, vou dar o meu sangue hoje, vou fazer acontecer, mesmo nos dias que a gente não quer. Porque se a gente ficar esperando, tá motivado para fazer alguma coisa, a gente não faz nada. A motivação, ela é algo até pouco explicado dentro da ciência. A gente não consegue nem entender exatamente quando a gente acorda motivado e quando não. A gente sabe que existem fatores químicos, né, alimentação, água, estresse, existem N fatores, mas são muitos fatores. Vocês já sentiram a sensação de, assim, acordar e falar, ai, que delícia, acordei. Hoje eu vou fazer o negócio acontecer. Vou fazer o negócio acontecer hoje. Vou ler 50 páginas, vou correr 1h30, vou trabalhar e tirar aquele projeto que estava na gaveta do papel, e aí você pensa em fazer tudo, porque você está extremamente motivada. Extremamente motivada. E aí você cai nessa falácia de fazer um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Quando dá no outro dia, a motivação te dá um tchau, fala, hasta luego. E aí, você começa a se frustrar, porque você não está no mesmo ritmo que você estava ontem. E esse é um exemplo de como não ter clareza do que você está querendo fazer faz com que você se perca. Né? Se você tem clareza, você não é movido pela motivação, você é movido pelo objetivo, pela meta, pelo resultado que você quer alcançar, pelo emprego que você quer alcançar, pela promoção que você quer alcançar. E a empresa sabe, assim como você consegue perceber uma pessoa que ela tem clareza do que ela quer para a vida dela, as pessoas também percebem. O recrutador também percebe. Basta uma ou duas perguntas para ele saber se você é uma pessoa perdida ou não.